Vou tornar totalmente sólida. A temperatura automaticamente já começou a cair, tá? Já começou a sofrer uma queda de temperatura a partir do momento que a naftalina tornou-se sólida, tá? Ó, o termômetro está até seguro aqui dentro, agora que soltou, mas ele já está sólido e a temperatura começou a sofrer uma queda. Bom, vamos ver agora o que acontece com a ureia, que nós vamos observar com esse outro composto. Bom, agora para a ureia, novamente repetiremos o mesmo procedimento. Vamos envolver aqui o nosso termômetro com um pouco de algodão, tá? E introduzir dentro do tubo de ensaio que está aqui com o nosso composto, a ureia. Como nós vamos pegar pela solidificação, se você observar a coluna de ureia que está bastante alta, mas na hora que ela começar a aquecer, isso vai reduzir. Se a gente fosse pegar pela fusão, ele deveria estar todo coberto, desde o início do aquecimento, ele deveria estar todo coberto pela coluna de óleo, de vaselina utilizada. Porém, como nós vamos fazer pela solidificação, basta que ele esteja totalmente no estado líquido. Já temos aqui o nosso termômetro já introduzido na ureia, no meio contendo ureia macerada. Essa ureia, ela em geral vem em pérolas, tá? Como eu já usei algumas vezes, ela estava já um pouco cristalizada, eu tive que macerá-la. Mas quando você compra ela em PA, ela provavelmente vem umas pérolazinhas, você não precisa macerar não. Quando ela derreter, ela já vai ocupar o volume, assim como ela não vai ficando esse volume todo, a gente vai observar aqui. Então, novamente, colocaremos aqui dentro do nosso óleo, nossa vaselina. Essa vaselina está um pouco aquecida, tá? Mas controlarei o processo de aquecimento aqui. O nosso líquido Bunsen. Bom, agora ela vai ser aquecida. Se você observar, ela não está totalmente preenchida pela região da vaselina, tá? Não está totalmente preenchida pela região com vaselina. Porém, isso aí, daqui a pouco a gente vai observar que ela vai... O composto, o que eu quero do composto não vai tomar esse espaço todo, tá? Vamos aguardar um momento aí até que ele chegue próximo ao ponto de fusão, chegue próximo à fusão. Aqui que a ureia ela já está passando por estado líquido, olha, o termômetro não está necessariamente registrando a temperatura de forma correta, ele sofre influências, como eu falei para vocês, mas a ureia aqui já está se tornando líquida, tá? E se você observar, a coluna de vaselina líquida do óleo que está sendo aquecido, ela já ultrapassou a coluna da ureia. Por quê? A ureia, ela retirou os espaços vazios, ela ocupou um volume menor por conta do estado líquido, ela perde o espaço vazio entre as partículas sólidas. E ocorreu também a dilatação volumétrica do líquido, que é a vaselina. Então ela está mostrando uma altura maior aqui por conta da dilatação volumétrica dos líquidos, tá? Dilatação térmica. Então vamos esperar que toda a ureia torne-se líquida, tá? Nós já estamos observando ali o termômetro marcando a temperatura próxima de 110 graus Celsius. Por que não está mostrando a temperatura correta da ureia, que deveria estar derretendo, sofrendo processo de fusão a 130 graus? Bom, pode ser interferências diversas aqui, que eu não vou necessariamente estar sabendo definir corretamente. Porém, a gente vai observar que aquilo se mantém na solidificação. Por isso que eu prefiro utilizar esse processo no contexto da solidificação. Então aqui ela já está quase totalmente líquida. Se você observar, tem só um pouquinho aqui no fundo do nosso tubo de ensaio. Um pouquinho só no fundo do nosso tubo de ensaio, tá? Bom,
Então, com a ureia totalmente derretida, eu vou estar tirando aqui dentro do tubo e aguardando. Aqui eu já tenho que a temperatura registrada pelo termômetro está próxima aí a 140 graus Celsius. Vou retirá-la aqui, ó. Ela já está totalmente no estado líquido. Observe que ela já está totalmente no estado líquido. Houve uma pequena liberação de gases. Esses gases eu peço a vocês para não inalarem, ficar bem afastado aqui. Uma parte desses gases é da própria vaselina que está aqui embaixo. Vou desligar aqui o bico de Bunsen e vamos aguardar agora que ela venha a abaixar sua temperatura e chegue ao ponto de fusão, de solidificação, tá bem? Lembrando que ficarmos agitando o nosso tubo. Um detalhe, gente, que eu gostaria de deixar frisado aqui é o seguinte: lembre que a vaselina é um tipo de óleo, ela tem uma viscosidade, um tipo de óleo. Se tiver qualquer água no LMI, isso pode provocar um acidente. Qualquer quantidade de água no LMI, ele vai ficar no fundo, vai ser aquecido por um contato direto da tela de amianto, vai formar gases, porque ele vai ebulir no fundo, e pode jogar sim essa vaselina para cima, como ocorre quando você está fazendo uma fritura qualquer em casa. Ela pode estar jogando isso. E se essa vaselina tocar na tela de amianto, devido à temperatura da tela, ela pode iniciar a combustão. Ela pode ter uma combustão direta aí, só pelo toque na tela de amianto, tá? Então, observamos aqui, ó, já estamos com o nosso composto aproximadamente 120 graus Celsius, tá? Pode ser a característica do termômetro, gente, que tá, não sei se o termômetro está registrando direitinho essas temperaturas, porque pela literatura ela deveria estar sofrendo um processo de solidificação a aproximadamente 133 graus. Então, ela está aqui próxima já de 110, 111 graus. Eu vou estar fazendo pequenos agitos aqui, ó, para ver quando é que ele vai começar a formar cristais. Bom, aqui na temperatura aproximada de 107 graus Celsius, começou-se então a formação dos cristais, tá? Você está vendo que ela está solidificando bastante rápido, tá? Ela acabou passando, pelo jeito aqui, ela acabou passando pelo ponto de solidificação, mesmo estando agitando, porque a temperatura dela voltou a subir. Quer dizer, ela está aqui aproximadamente 111 graus Celsius, ela iniciou a 107 graus Celsius, e voltou aqui a 111 graus Celsius durante a sua solidificação. Como o nosso composto para análise, ele tem um grau de pureza maior, então é muito fácil que ele passe por um processo de solidificação, pelo ponto que deveria solidificar, se não reconheça isso, e sofra a supersolidificação. Então aqui a gente está observando que a ureia está se tornando sólida, você vê que ela já perdeu a sua transparência, tá? E a partir do momento que ela se tornar totalmente sólida, ela vem novamente a cair a temperatura, aqui próximo de 110 graus Celsius, a temperatura registrada no interior nesse momento, e ela já está quase que totalmente solidificada. Bom, então a partir daqui nós observamos que ela já está totalmente sólida, a temperatura já começa a cair, já está em torno de 108 graus Celsius aqui, e ela já está totalmente solidificada, tá? Bom, vou fazer uma brincadeira bem legal agora, com a brincadeira da super solidificação. Eu vou colocar novamente esse mesmo composto para sofrer a fusão, para derreter totalmente, e depois a gente vai deixar que ele faça isso lentamente, sem que eu fique agitando, ele desça a sua temperatura, tá? Vou colocar aqui novamente. Acionar o nosso gás. Vamos deixar que ele derreta novamente. Mas observamos aí que ele teve uma temperatura de solidificação próximo aí a 111 graus Celsius. Tá? Novamente coloquei ela para sofrer
para se tornar líquida, tá? Aproveitei que ela já estava com uma temperatura já próxima aí da temperatura de fusão. Ela já está aqui quase que totalmente líquida. Para observar o processo de supersolidificação, é necessário que ela esteja totalmente no estado líquido antes que eu comece o processo. Então aqui ela vai perdendo todos os seus cristais, os cristais estão se tornando totalmente líquido, e nós temos aí novamente a ureia no estado líquido dentro do nosso tubo de ensaio. Vou colocar agora esse composto numa estante para tubos de ensaio, tá? E vamos observar o que vai ocorrer. Vou dar um pause aí. Bom, coloquei aqui o nosso tubo de ensaio, nossa ureia aqui no estado líquido no interior do tubo, tá? Registrando uma temperatura aqui próxima de 110 graus Celsius e caindo. Bom, o nosso composto está ainda no estado líquido, temperatura próxima ali de 100 graus Celsius, 105 graus Celsius. Quando chegar a 100 graus Celsius, eu vou pedir aqui ao colega para dar um leve toque com o termômetro no fundo do nosso recipiente. Peraí, calma. Deixa ele baixar um pouquinho mais, está aqui próximo de 105, 106 graus Celsius. Ainda no estado líquido, observe, tá? Continua baixando, dá um toquezinho agora nele. Deixa eu ver se vai sofrer aqui. Não, só sobe um pouquinho o termômetro e bate com ele no fundo. Deixa eu ver se ele vai formar. Já começou o processo de cristalização. Eu esperava que fosse mais rápido, mas já iniciou. Se você observar, a temperatura subiu. Ele está subindo a temperatura, tá? E o nosso composto começou a fazer esse sólido. Se você aguardar um pouquinho mais, aí de chegar a 100 graus Celsius e tal, já aconteceu aqui de eu dar um toque, ele virar totalmente sólido de uma vez e a temperatura ir para 112 graus Celsius aproximadamente, tá? Bom. Nosso composto aqui, observe o processo de cristalização, já está bastante cristalizado, tá? E ele já está totalmente no estado sólido. Ó, ele passou para o estado sólido naquele momento mesmo, subiu a temperatura e agora está caindo. A temperatura já está em 105 graus Celsius, mas já está, ó, completamente no estado sólido.